Muitas pessoas querem parar de usar medicamentos, né, depois de anos de tratamento, porque tiveram uma melhora, estão fazendo terapia, as coisas estão dando certo, né? Só que existe um risco muito grande, né, se isso for feito de uma maneira assim específica, né? Tem um perigo muito grande em relação a isso, né? E aí no consultório, a questão da medicalização, ela aparece bastante. Muitas vezes a pessoa começa a fazer o tratamento com a medicação, ela melhora depois de 2, 3 meses, melhora no sentido daqueles sintomas já não serem tão latentes, e ela resolve parar por conta própria, né. E às vezes alguém está falando para ela: "Ah, eu fiz de tal forma e melhorei". E aí essa pessoa pega esse recorte e ela acaba aplicando, né, ela acaba interrompendo muitas vezes de uma hora para outra. E aí é onde ela começa até a ficar desregulada, né, porque na verdade precisa entender o processo que tem por trás do medicamento. E aí, quando a gente fala sobre o medicamento, a palavra tratamento, ela já tem que vir na sequência, no sentido de início, meio e fim. E tudo isso com um acompanhamento, né? Até porque quando alguém está usando um antidepressivo, o nosso corpo, o sistema nervoso, ele começa a se adaptar àquela substância. Então, ocorre uma mudança ali na maneira como o organismo está reagindo, e se tiver esse corte brusco, acaba sendo um perigo, né. Então a pergunta que muitas vezes eu faço no consultório é a seguinte para a pessoa: "Tu sabe por que que tu está tomando o medicamento? Qual foi o planejamento que tu fez com o psiquiatra? Até quando que vai esse tratamento?". E aí, assim, ó, é difícil a pessoa que entende esse ponto. É difícil quem tem uma consciência crítica a respeito da medicação. Então, a gente tem que trabalhar com essa informação para que as pessoas não façam da maneira errada, né? A gente não está demonizando o medicamento. Ele é importante, né, num processo aí de restabilização da tua saúde mental. Só que ele tem que ser feito com acompanhamento e de uma maneira adequada, né, Rafa? Sim. Eu acho que existe uma conexão, acho que existem duas coisas, né? Primeiro, a maioria dos psiquiatras não explicam exatamente a finalidade dos medicamentos, né? Muitas vezes eles explicam de acordo com a abordagem médica, aonde conclui-se que a maioria desses transtornos tem origem biológica, né? E não é que eles estão mentindo, que na verdade tudo, né? A gente tem um corpo, então tudo que a gente faz tem uma origem biológica, né? A gente tem predisposição a praticamente tudo que a gente faz. Porém, o que não é explicado é que o ambiente, né, é a fechadura desses genes. Então, para que essa predisposição ela aconteça, tem que ter um facilitador do ambiente. Então, quando você fica dependendo dessa explicação genética, biológica, fica obviamente impossível você resolver um problema, né? Se você ignora o ambiente, você está condicionando que o remédio vai ser eterno. E isso é o que é explicado, infelizmente, na maioria dos consultórios psiquiátricos, né? Que é genético, portanto, esse remédio é para a vida toda. Eu ouço isso com frequência, né? Isso não é raro, isso é a regra. Raro são os psiquiatras que falam: ó, esse remédio é para ele te auxiliar no tratamento, na sua recuperação, junto a mudanças comportamentais, mudanças de ambiente, né? Que geralmente são tratados na terapia. Então, aí a pessoa ela começa, eu acho que depois de um tempo, a entender que os remédios não estão fazendo o efeito que ela esperava, né? Aí às vezes ela melhora também, ela começa, né? Algumas coisas na vida dela mudam, ela começa a perceber que o remédio não está fazendo o efeito que ela esperava. Então ela começa a pensar assim, pô, eu tô afim de ir nesse remédio aqui. O que eu faço? Né? E aí ela, nesse estalo dela, ela quer resolver rápido. Né? Ela fala assim, se não funciona, eu vou parar. Então esse é o perigo. Porque não é porque você entendeu a função do remédio
que o seu organismo vai se adaptar imediatamente, né? O seu pensamento, ele não está exatamente ajustado com o seu organismo. Então, o seu organismo ele precisa de um tempo. Então, quando a gente chega a essa conclusão, a gente tem que dar um tempo para o nosso organismo se acostumar. Então, a maneira que é feita, né, esse desmame, obviamente, você tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, porque ele que é o responsável, né, por essa parte. Mas ele não é exclusivamente dono da sua saúde mental. Você é dono da sua saúde mental. Você contrata um serviço para o psiquiatra, você contrata um serviço para o psicólogo, né? Então essa decisão tem que ser sua. Obviamente, acompanhado de um especialista é mais fácil. Então, o psicólogo ele ajuda, né, a você ir contornando esses momentos de crise que geralmente você resolver com remédio. Então, eu acho que para mim a melhor fórmula é você ir ao psiquiatra, né, falar com ele, eu quero diminuir meus medicamentos, estou fazendo terapia, estou me sentindo melhor, né, os remédios eles me dopam um pouco, então eu prefiro diminuir eles, porque eles estão me dando certo prejuízo em rendimento em algumas questões. Então, eu estou fazendo terapia, meu psicólogo está me acompanhando nesse processo e eu quero ir diminuindo. Então, é fazer isso de uma maneira segura, né, Cid? Não é você simplesmente ver um vídeo na internet, ver o relato de uma pessoa que falou que parou e você simplesmente, né, tomar essa decisão de maneira espontânea, porque isso realmente é perigoso. Você pode ter o efeito reverso, que é parar, sentir aquela euforia, aquela abstinência e tomar muito remédio. Isso é perigoso para o organismo. Isso pode dar uma certa overdose, né? Então, assim, não é legal, tá? Então, se você está pensando em fazer isso, faça de maneira segura. Entendendo aí que tomar um remédio psiquiátrico ele não é igual tomar um analgésico para dor de cabeça, né? Que aí é aquele momento eu tomo e deu. Não, é um tratamento que ele precisa ser levado em consideração aí com o psiquiatra, né? E com auxílio de terapia também. Essa foi a nossa opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário aqui embaixo, ó. Você acha que as pessoas elas recebem a informação suficiente sobre como começar e também como terminar um tratamento? A gente gosta muito quando você comenta. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.